Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de março. Ibovespa terminou a semana com queda de 1,59%. Nessa sexta-feira a queda foi de 0,31%, estava até bem no pregão, perdeu força nas duas últimas horas de pregão principalmente e terminou fechando aí em queda de 0,31%. Abrindo essa chance de haver uma certa congestão do Ibovespa nessa região aí de 68 a 65 mil pontos. Seria uma forma de acumulação para um possível rompimento aí para cima do Ibovespa em busca dos 69 a 70 mil pontos. O ponto que demonstra uma certa fraqueza nesses dois últimos pregões, apesar da alta do pregão anterior, é não ter conseguido fechar aí acima de 66,962, não anular totalmente esse topo. Então abre essa possibilidade de ter ainda um retorno ali para a faixa dos 65 mil pontos e o sinal mais forte de queda para um recuo mais acentuado em busca de 63 mil no curto prazo ocorreria ao fechar abaixo da mínima aqui desta semana, desse dia e dessa semana que foi 64.892 pontos. Então o pregão terminando em queda abaixo desse patamar traria um risco aí para o Ibov ter uma correção maior na faixa de 63 mil pontos, buscando a média móvel exponencial de 13 períodos do semanal. A LAD do Ibovespa fechou em queda, leve queda em relação à queda do Ibovespa, ainda continua apresentando um pouco mais de força que o Ibovespa, significa dizer que tem um número maior de ações ainda bem no Ibovespa, com a tendência mais aí acentuada para cima. O clímax do Ibov, que estava na região sobrecomprada, apresentou uma queda, deu uma aliviada, seria bom que aliviasse um pouco mais, o Ibov até buscasse aqui um suporte dos 66 mil pontos, na média que está em 66.196, depois teria 65.067 e mais abaixo 63.879. Olhando agora para Petrobras, PETR4, Petrobras terminou a semana mal, com queda de 6,28%, voltou para aquela região abaixo dos 24,67, enfim, segue com a tendência indefinida, numa região ruim operacionalmente, pensando em ponta compradora, não pensaria nisso nesse momento, nessa ação, já faz alguns pregões que eu venho falando sobre isso. Na hora que ela fechar acima de 24,45, principalmente 24,59, aí a gente volta a pensar em compra nesse ativo. Antes disso, não pensar em compra e também para não estar alinhada ainda para ponta vendedora. Diria que o principal sinal negativo que alinharia mais para a venda seria ela abaixo dos 22,71 no gráfico semanal. Mas, por enquanto, isso não está acontecendo. Terminou o pregão de hoje com queda de 1,58%, formando um topo descendente e com a chance maior de buscar suportes 23,25, 23,10 e depois 22,71. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 também não teve uma semana boa, pelo contrário, a semana foi bem ruim. Então isso vai prejudicando o Ibovespa buscar os 69 mil a 70 mil pontos. Apesar de ter um número maior de ativos ainda um pouco mais forte, apontando para cima, os ativos que têm um peso maior no Ibovespa não estão muito bem. Tiveram uma semana bem ruim, por sinal. 7,78 para Vale, de queda, fechou abaixo das duas médias. E a perda da mínima dessa semana, 39,32, aponta para a busca dos 37,36. Então a ação que tinha uma perspectiva de ter um repique, até teve esse repique no intraday, perdeu força e a probabilidade maior é que essa ação volte a buscar o suporte dos 39,30 e mais abaixo tem suporte de R$ 38,48. Lembrando que se perder a mínima, probabilidade maior de buscar os 37,36, perder esse valor aqui no decorrer da próxima semana. Cenário então da ação não é bom para ponta compradora de curto prazo, no meu ponto de vista. A ação está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Enquanto ela não voltar pelo menos para cima dessas duas médias do diário, para mim nada feito em relação à ponta compradora na Vale. E para a gente fechar aqui, fluxo do capital estrangeiro no dia 7/3, uma leve entrada de 56 milhões de reais, apoiando aí o início de uma reação do Ibovespa, mas ainda segue aquela divergência que já foi comentada. Vamos acompanhar aí como é que vai se comportar, como é que os estrangeiros vão se comportar aí nos próximos pregões de março. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com.
Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.